Leitura rápida, e nesta noite eu decidi aqui a gente meditar um pouquinho no texto que fala sobre a Santa Ceia. Aleluia! Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Paulo, quando fala à igreja de Coríntios, nesse capítulo, ele começa dizendo: eu louvo a vocês, irmãos, né? No verso 1, no capítulo 11, verso 1 e 2, vai dizer: sejam meus imitadores como eu de Cristo, porque eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vocês lembram de mim e retendes os preceitos que eu entreguei. Então ele começa a fazer um elogio para a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês estão de parabéns, eu louvo a Deus por vocês, né, porque vocês têm guardado o que eu tenho ensinado para vocês. Aí ele começa a ensinar sobre os varões, sobre as varoas, né, vai ensinar que os varões não devem ter o cabelo grande, que é desonra. Vai ensinar que as varoas têm que ter cabelo comprido, porque significa honra, né? Porque o cabelo dela foi dado no lugar de véu. E ele vai discorrendo sobre este assunto. Aleluia! E depois, quando chega no verso 17, ele vai dizer: mas isso eu não vos louvo. Aleluia! Porque vocês se ajuntam, não para o melhor, mas para o pior. Porque vocês, quando se ajuntam, né? Vocês se ajuntam para comer e para beber a própria ceia, ou seja, vocês, uns cometem glutonaria, outros ficam embriagados. Porque o que acontecia lá na igreja de Corinto? Eles falavam Santa Ceia. Quem chegava primeiro enchia a barriga de pão e ficava bêbado de tanto vinho. E os que chegavam depois não comiam nada. Eles não entendiam o que era a Santa Ceia, né? Achava que, Santa Ceia, vamos lá comer um pão e beber um bom vinho, né? E Paulo, ele vai ensinar o que é a Santa Ceia aqui no texto que nós lemos, né? Tanto que ele vai dizer aqui, verso 21, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tende porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja, envergonhai os que nada têm. Nisso não vos louvo. Aleluia! Aí vai entrar no texto que nós lemos, no verso 23, que diz, aí ele vai ensinar: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Paulo, quando Jesus faz a última Páscoa ali em Mateus 27, né, e a primeira Santa Ceia, Paulo não era convertido ainda. Paulo não estava ali. Isso quer dizer que Jesus apareceu para Paulo, diz em Atos, né, que Jesus, ele apareceu para Paulo e ele vai dizer assim: olha, eu vou te aparecer outras vezes, e tu há de ser testemunha, tanto das coisas que tem ouvido, como das que tem visto. Então o Evangelho, muitas coisas, Paulo tirou do Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento são figuras do Novo Testamento, né? Em Hebreus 10 vai dizer que o Antigo Testamento, os profetas, Moisés, a lei, ela é uma sombra, não é a imagem exata, né, da palavra, daquilo que está dizendo. É como se o Antigo Testamento fosse um novo escondido, né? E o Novo Testamento já é o novo revelado. O Antigo Testamento já tinha o Novo Testamento, só que de forma oculta, né? Então Hebreus 10 vai dizer que o Antigo Testamento não é a imagem exata, mas a sombra das coisas que haveria de vir. Então Paulo descobriu isso e ele extrai boa parte disso, mas aqui no texto que nós lemos, ele vai dizer que recebeu direto do Senhor a Santa Ceia. Ele vai dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Jesus ensinou? Porque nós sabemos que Jesus morreu, como é que foi, mas Paulo não tinha nada escrito, né, naquela época. Hoje nós sabemos o que está escrito. Ele vai dizer: porque na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, pegou o pão na mão, tendo dado graças, partiu, disse: tomai, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, não é? E depois ele semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Então nós vemos aqui, Jesus está ensinando para eles que há uma nova, o quê? Aliança. Não uma velha aliança. Há um novo concerto. Aleluia. E é isso que muita gente não entende. Jesus está dizendo: eu tenho agora uma aliança com vocês, que é uma aliança de sangue. Não é o seu sangue, é o meu sangue, né? Esta é a nova aliança no meu sangue. Não é no seu suor, não é na sua força, não é na sua vontade, não é naquilo que faz, é no sangue. Quem pode dizer aleluia? E é no seu sangue. Se você for olhar a Bíblia, você vai ver que
Apocalipse 12, 11 vai dizer que eles, quem chegou no céu, os mártires, aqueles que vencerem, está escrito assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vai dizer que nós antes não tínhamos direito, em Efésios 2, mas nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Aleluia. A Bíblia vai dizer também, em Apocalipse 4, que o Senhor nos ama e no seu sangue já nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tudo, aleluia, que você possa alcançar ou vencer, vai ser pelo poder do sangue de Cristo. Você pode dizer aleluia? É no poder do sangue e da sua fé no sangue que você vai ter vitória. Aleluia. Como eu estava falando com o nosso amado irmão Pablo, de hora de tarde. Aleluia. Você pode ir no monte, você pode orar no monte, um lugar que você vai ter um particular com Deus. Você pode orar na sua casa, porque o que traz a sua vitória, aleluia, é a sua fé. Não no monte, não também no seu quarto, aleluia, mas sua fé no sangue do Cordeiro, aleluia. Porque, aleluia, não é um lugar que vai fazer Deus te ouvir. Nós somos aceitos hoje por Deus, nós somos aceitos por Deus, não através daquilo que a gente faça ou da nossa aparência, mas sim daquilo que Cristo fez, aleluia. O seu trabalho na cruz foi eficaz, é por isso que ele vai dizer, é uma nova aliança no meu sangue. Porque na antiga aliança, para a pessoa tentar ser aceita por Deus, ela tinha que guardar os mandamentos, aleluia. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer assim: é mesmo? O que tu vai fazer? Já que tu está falando isso, então vai lá, guarda os mandamentos. Mas eu não guardo tudo. Agora eu te faço a seguinte pergunta: para que ele queria saber como entrar na vida eterna se ele já guardava um monte de mandamento que não levava ele para a vida eterna? Porque se eu sei que algo não serve para me dar a vida eterna, para que eu vou guardar? Então ele vai dizer: que farei para ter vida eterna? Ou seja, já guardava todos os mandamentos, mas não tinha a vida eterna. E Jesus vai dizer: guarda os mandamentos, já guardo. O que me falta? Aleluia. Quando você não é salvo, se você não é lavado pelo sangue, você vai sentir que falta algo. Então ele vai dizer: o que me falta ainda? Eu já faço tantas coisas. Aleluia. Escuta isso nesta noite. Trago a boa notícia. Você não precisa fazer nada, você precisa crer. Aleluia. No poder do sangue. Existem pessoas fazendo e está falando para Deus: que farei para ser salvo? A mesma pergunta foi feita pelo carcereiro: senhores, que farei para ser salvo? E Paulo diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Então este cálice é a nova aliança. Aleluia. O que chega novo, a Bíblia vai dizer que o que está velho, o próximo está de acabar. E o novo é aquele que permanece. Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele disse para Paulo: esta nova aliança no meu sangue. Aleluia. Então ele vai continuar falando: porque toda vez que comeste pão e bebeste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Então é uma ordenança, até que o Senhor venha. O Senhor vai dizer também aqui: fazer isso toda vez que beber, em memória de mim. Aleluia. Nós estamos lembrando a Cristo, estamos lembrando aquilo que Ele fez. Aleluia. Para a nossa vida. Aleluia. Porque vai chegar aqui onde eu quero, você vai entender. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e bebe esse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Olha que coisa interessante. Aleluia. Se você não for uma pessoa que tem a sua fé firmada na rocha que é Cristo, o que vai acontecer com você? Quando passa a Santa Ceia, eu já vi isso acontecer, pessoas não participam da Santa Ceia, tá? Eu não estou falando aqui de pessoas que estejam em prostituições, adultérios, não é isso, essa pessoa aí nem entra nessa palavra aqui. Mas você falhou, você é uma pessoa errante,
E aí você, como eu, como todos, o adversário vai falar, você é indigno de beber essa ceia. Aleluia. Né? Então a Bíblia vai dizer que todo aquele que bebe o cálice indignamente será culpado como do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não deixe de comer. Coma deste pão e beba deste cálice. Aí, examinando aqui, irmãos, eu fiquei pensando o que causa uma pessoa de ser indigna. Se o cálice é o cálice do sangue, o sangue é para a remissão dos pecados, o sangue purifica. Ora, se o cálice é da nova aliança e o sangue purifica, como a pessoa então ainda é indigna? Não é? Porque o texto vem falando que é o cálice da nova aliança, né, para a remissão dos pecados, fazer isso em memória de mim. E agora vai falar, mas se você é indigno, você não coma. Aleluia. Mas o que faz ser indigno? No verso 29 vai dizer, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Não é discernindo o sangue, é discernindo o corpo. Mas por que discernindo o sangue? A palavra grega aqui para discernindo é diakrinon, que significa fazer a diferença, não reconhecer o corpo, não entender, né? Não discernir, crer de forma errada, não é um ritual, não é uma mágica. Significa o seguinte: o que faz uma pessoa ser indigna do corpo do Senhor, não discernir o corpo do Senhor, é a pessoa que crer da forma errada. Então ela pensa que ela é indigna, porque sempre nós vamos crer que somos indignos, porque nós estamos vivendo 24 horas com o adversário acusando. A Bíblia chama ele de nosso acusador. Aleluia. Então não discernir o corpo do Senhor é não entender qual o propósito da Santa Ceia. Então no contexto aqui está falando que os coríntios, eles estavam não discernindo o para quê daquilo ali, o porquê. Estavam entendendo errado, estavam crendo errado. Então não é um cálice mágico que você vai beber, né? Não é isso. Você tem que entender que o cálice é o sangue e o corpo do Senhor, que é o pão, é o corpo que carregou as nossas dores, nossos pecados, nossas maldições, nossa enfermidade, aleluia. Não discernir o corpo do Senhor e não entender o propósito pelo qual Jesus veio. Então, se você não entende o propósito pelo qual Jesus veio, você vai participar de uma santa ceia, não entendendo que o sangue que te purifica, que o pecado não te purifica. Então, se você crê no sangue e na mesma hora você é indigno, você não creu corretamente, você não crê no poder do sangue. Aleluia. Não discernir o corpo do Senhor, aleluia, é não fazer a diferença, né? Não havia ali reverência, eles comiam, bebiam, estamos na ceia, aleluia. Outra coisa interessante, irmãos, que acontece? Paulo está explicando para eles, mas Paulo está de longe. Paulo vai falar, vocês fizeram a ceia, eu vou ensinar vocês como fazem a ceia. Ou seja, é outra coisa que, assim como a questão de apresentar crianças, eu já expliquei, né? As pessoas na igreja primitiva, eles não tinham o dia certo para participar da ceia, não tinha todo mês, você podia participar até todo dia. Se você cresce no poder do sangue, quem pode dizer aleluia? Não precisa do mediador, o pastor não precisa te dar a ceia. Você pode participar da ceia, pessoas podem fazer a santa ceia, aleluia. Porque se você crê da forma correta, aleluia, isso é o que importa. Porque hoje, nós vivemos um tempo que o homem, ele quer dominar sobre outro homem, sobre outro ser humano, aleluia. Não entende que Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Quem pode dizer aleluia? Então, se você não discernir o corpo do Senhor, se você não entender o propósito do poder do sangue, né? Se você crer de forma errada, se você entender que aquilo ali é um ritual, é apenas uma cerimônia, você não faz por fé, né? Aleluia, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por quê? Porque você não está crendo. Então tudo que você fizer é para a própria condenação. Aleluia. Agora, quando você crê de forma certa, você está fazendo correto, você está discernindo o corpo do Senhor. Aí vai dizer no verso 30, por causa disso, porque as pessoas creem errado, né? Há muitos o quê? Fracos e doentes, e muitos que morrem, que dormem. Aleluia. E é interessante que, se você vê o corpo, né, não discernindo o corpo do Senhor, o que vai dizer Isaías 53? O que ele carregou no corpo?
Ele carregou no corpo, não foi depois de morto, porque depois que foi morto ele ressuscitou sem pecado, sem maldição nenhuma. No corpo dele, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o corpo dele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, como pode Jesus levar tudo isso no corpo e agora ter pessoas doentes? Porque então não discerniram, não entenderam direito o corpo. Não discerniram o corpo do Senhor, não discerniram o propósito, não entenderam, aleluia. Muitos doentes, muitos fracos, aleluia. E muitos que dormem, irmãos. O perigo de você não crer corretamente, você vai ficar fraco na fé e Deus pode até te levar. E você tem que ter vida e vida com abundância. Quem pode dizer aleluia? O Senhor prometeu na sua palavra, aleluia. Salmo 91, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei Yeshua, porque salvação significa Yeshua. Aleluia. Então não discernindo o corpo do Senhor. Então se você crê de forma errada, agora guarde isso, se você crê de forma errada, tá? Você fica fraco, doente e muitos dormem. Agora, se você aplicar de forma correta, o efeito é o contrário. Se você crer de forma errada, discernindo o corpo do Senhor, você vai estar forte, saudável, aleluia, e nem tão cedo morrerá. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Se o efeito ao contrário é a fraqueza, aleluia, é a doença e a dormir em Cristo, significa que se você crer de forma correta, você vai longe, aleluia. Quem pode dizer aleluia? Creia de forma correta, irmão, porque se você crer de forma correta, isso que é o importante. Aleluia. Então, amados irmãos, eu convido vocês para estar de pé. Aleluia. Então o texto está falando para se examinar a si mesmo. Aleluia. É claro que, né, aqui nós temos poucas pessoas hoje nesta noite, mas numa igreja grande nós poderíamos falar, né, daquela pessoa que tem amante, aquela pessoa que vive errado, né, que fuma, que bebe, que usa drogas. Não é esse caso, não é, irmãos? Porque nesse caso realmente a pessoa é melhor ela fazer um conserto com Jesus, ela se arrepender. Isso mostra que ela não se arrependeu. Porque quando a pessoa pratica essas coisas, ela foi batizada, ela já creu em Cristo, os seus pecados, a Bíblia diz que o Senhor lançou no abismo e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Aleluia. Do nosso pecado o Senhor não se lembra mais. Aleluia. Então quando nos sobrevém, irmão, aleluia, né, qualquer tipo de provação, tristeza, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos julgar a nós mesmos, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados como o mundo. Então muitas vezes Deus permite a tribulação, a prova, o Senhor vai nos repreendendo para que a gente não seja condenado como o mundo, porque o Senhor repreende o filho que ama. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, nós vamos estar louvando o hino. Você vai falar com Deus aí, né? O segredo é sempre crer no poder do sangue de Cristo. Se eu entrei fraco na casa do Senhor e eu creio no poder do cálice da nova aliança, que é o sangue do Cordeiro, isso significa que ele traz perdão, traz cura, aleluia, e traz longevidade, aleluia. Guarde isso. Se eu creio errado, traz doença, fraqueza na fé. Se eu creio certo, traz vitória. Aleluia. Então declara nesta noite assim: aleluia, Jesus.